Olá, tudo bem? Eu sou Rafa Guarapa e graças ao apoio do Estúdio Guarapa e da Hostnet Brasil, a gente consegue manter e melhorar o projeto a cada dia. Vamos aprender como exportar um objeto, uma imagem, algo que faça parte do Illustrator no computador. Se você está chegando agora e não conhece o curso, é só entrar no nosso canal no YouTube ou no site oficial ead.guarapa.com.br e você vai conhecer o curso de Illustrator e outros cursos também. E essa é a videoaula 2, que a gente vai ensinar como exportar. Na videoaula anterior a gente criou essa logo, a gente aprendeu alguns conceitos de como criar uma logomarca, como começar a utilizar o Illustrator e agora vamos aprender como exportar. A gente pode exportar mais de um objeto. A gente tem quantos objetos aqui? A gente tem um texto. Se eu vier aqui do lado e criar um quadrado ou um retângulo, eu tenho já dois objetos. Eu poderia até arrastar e jogar aqui no programa uma imagem, um arquivo SVG, um símbolo para logo. E como que a gente seleciona isso e exporta? A gente clica aqui fora, arrasta e seleciona. Ele vai selecionar esses dois objetos ou mais objetos que você tenha aí no seu Illustrator. E aqui em cima, em arquivo, a gente vai na opção exportar seleção. Se a gente quiser exportar só a logomarca, a gente só seleciona ela, o texto, por exemplo, e exporta. Mais de um objeto, você tem que selecionar ele, senão não vai exportar. Essa é a opção exportar por seleção. Aqui em arquivo, existe a opção exportar para seleção. Ela só fica ativa quando você seleciona um objeto. Ele também tem exportar. Exportar para telas. Ele pode exportar também essa área aqui que a gente criou inicialmente, que é a área de pintura com tamanho específico. Eu utilizo muito a exportação por seleção, porque no mesmo projeto, normalmente, eu vou criando vários conceitos de logo, deixo os primeiros conceitos também dentro do projeto e eu vou colocando aqui uma logo aqui à esquerda. Aqui não ficou legal, eu duplico ela e vou trabalhando em outra embaixo. E eu utilizo esse método para comparar uma logo entre uma logo e outra, ou uma arte e outra, ou um símbolo e outro. Então, a área aqui de trabalho ela vai ficando mais cheia. E se eu for em outra opção de exportar, ele pode exportar todos esses desenhos que eu trabalhei, todas essas artes. Então, eu utilizo muito a exportação por seleção. O que ele vai fazer? Se eu deletar aqui e selecionar só o texto, eu venho aqui em arquivo, exportar por seleção. Aqui, ele vai te dar algumas opções bem fáceis de você modificar e entender. Primeiro é o formato. Temos PNG, PNG 8, JPG 100, 80, 50, 20, SVG e PDF. PNG, você vai gerar a imagem. Vamos aprendendo na prática. Vamos exportar. Depois a gente pode exportar SVG, PDF e outros formatos. Lembrando, o PNG, ele exporta essa imagem, esse objeto aqui. E se você quiser que esse objeto, que esse texto, tenha o fundo dele transparente, observe que o fundo aqui no programa desse texto é transparente. Só que se eu exportar JPG 100, por exemplo, ele vai ficar com o fundo de outra cor. Ele vai ter uma cor de fundo. Ele não vai ficar transparente. Por quê? Porque o JPG ele não adiciona fundo transparente. Então, se fosse uma arte que eu vou até cancelar aqui, colocar um retângulo, digamos que esse retângulo tenha cor, vou clicar aqui no azul, vou movimentar, digamos que esse fundo esteja atrás da minha logo. Eu poderia exportar JPG? Sim, embora não seja mais recomendável, seja o PNG.
Mas quando você quiser exportar um objeto que ele tem um fundo transparente, é recomendável o PNG, senão não vai ter fundo transparente. Eu venho aqui, arquivo, exportar, seleção. Aqui dentro eu vou exportar, ele tem uma pasta padrão da própria Creative Cloud Files, que ele exporta. Dentro dessa pasta tem a pasta logo. E ele tem algumas opções. Assim que ele exportar, ele vai abrir o local e vai criar uma subpasta. Exportar ativo. Essa opção de criar subpasta é opcional. Eu gosto de deixar só de marcado aqui abrir o local, porque eu também posso abrir imagem e comparar com outras imagens que eu tenho na pasta. Observe que eu escolhi o formato PNG. Eu venho aqui exportar ativo. Olha, exportou aqui. Ele tem um fundo transparente. Se eu abrir aqui, ó, em algum programa de visualização, ó, ele tem um fundo transparente. Observe agora a diferença. Eu venho aqui, arquivo, exportar seleção. Agora eu vou escolher JPG 100 e vou exportar o ativo. Ele te pergunta referente ao perfil, né, RGB incorporável. Isso a gente vai entender um pouquinho na frente. Você pode deixar a primeira opção, deixar como está, não gerenciar cores e apertar OK. Olha aqui. Olha o fundo. Esse fundo é característico de quê? Do próprio JPG. Ele não consegue salvar uma imagem com fundo transparente. Ele vai salvar com um fundo. Por isso, quando você quiser a sua logo com fundo transparente, utilizar o formato PNG. Isso é muito importante. Agora vamos voltar aqui. Arquivo, exportar seleção. A gente já aprendeu na prática. Agora eu vou explicar dentro do próprio programa para não ter que exportar toda hora. O SVG e o PDF, principalmente o PDF, ele é um formato muito utilizado. Por exemplo, quando você cria um cartão de visita. Você criou um cartão de visita, criou a logomarca, já aprendeu a fazer o tamanho certinho, configurou, colocou lá tantos centímetros de largura, tanto de altura, já criou no programa, colocou o nome da marca, colocou o número de contato no cartão de visita, criou tudo. E você cria arte, mas você não imprime você mesmo. Você manda para uma gráfica, por exemplo, se esse for o seu caso. Normalmente, quando você for mandar para uma gráfica fazer impressão, você pode mandar o arquivo PDF. Observe que ele nem vai te perguntar se você deve ter algum tamanho. Essas opções somem. Por quê? Porque no formato PDF, quando você exportar, ele vai salvar mais informações do que somente a imagem em si. Ele vai salvar informações que lá na gráfica, em outro programa, pode ser o Illustrator, pode ser o CorelDRAW, pode ser o Inkscape, pode ser outro programa ainda, ele consiga abrir esse arquivo PDF, ele consegue modificar alguma coisa se for necessário, ele consegue mexer na resolução do arquivo sem perder qualidade. Então é como se ele salvasse muito mais informações. Por exemplo, ele pode salvar esses caminhos. É claro que quando você for exportar PDF, a gente vai ver aqui na prática para a gente entender um pouco. Eu vou colocar aqui exportar. Eu vou ter que selecionar primeiro o texto, arquivo, exportar a seleção. Eu coloco aqui PDF, exportar ativo, OK. Agora eu vou pegar esse arquivo, vou arrastar aqui no Illustrator, vou soltar aqui em cima mesmo, não aqui dentro, vou soltar aqui em cima. OK. Ctrl menos. Olha só a diferença. Eu abri como um novo arquivo, por isso que eu coloquei aqui um pouquinho fora. E olha só, se eu tiver com essa segunda setinha aqui e selecionar a letra I, por exemplo, e lá na gráfica também eles conseguem fazer isso, ele consegue modificar aqui de posição,
modificar o tamanho, modificar a resolução para que na hora da impressão fique melhor. Você já pode mandar uma imagem PNG em alta resolução, por exemplo. Mas é mais recomendável você mandar .pdf, que salva mais informações. Agora, olha aqui. Eu vou vir aqui nesse arquivo .png, que é só uma imagem. Ele não salvou tantas informações. Eu venho aqui e vou abrir como um novo arquivo. Ok. Ctrl menos. Olha só. Olha a diferença como abre. Observe que até abrindo aqui, ó, se você olhar aqui fora, ele tem até como fosse até uma pequena falha aqui, tem vocês conseguem ver aqui, ó, fora, que nesse daqui, se eu movimentar tudo aqui, eu posso aproximar, ó, quanto que eu quiser, ele não tem aquela perda de qualidade, porque é o arquivo com mais informações, que você consegue até modificar ele. Então você pode esticar, pode diminuir, não perde a qualidade. Agora, esse arquivo de imagem. Se você abrir um arquivo de imagem, uma fotografia, por exemplo, no computador, e você vai dando um zoom, você vai vendo os pixels. E eu vou dar zoom aqui. Olha só. Olha aqui em volta. Como você consegue ver a perca de qualidade quando você manda só uma imagem. Ó, PNG. Olha só aqui, ó. Isso na impressão faz muita diferença. O PDF. O X aqui, por exemplo. Eu vou dar Ctrl mais aqui, ó, e dar o zoom. Olha só. Olha em volta os contornos dele, ó. Não tem perca de qualidade. Porque é como se ele estivesse editando até o arquivo original. Essa é a diferença entre JPG, PNG e PDF.